né? É isso. É isso. Cara, e aí, mano? Como que tá essa vida aí? O que você tem feito de bom? Depois que você parou de tentar virar... Depois da eleição, o que você foi fazer da vida? Foi dar aula? Cara, você sabe uma coisa, uma curiosidade, assim, né? Até quando eu era ministro e prefeito, quando eu entrava num hotel que você tem que assinar aquela coisa toda, né? Sempre quando bota ali profissão, eu nunca botei o cargo que eu ocupava. Eu sempre botei professor. Porque é o que eu sou. O cargo que você está ocupando depende de alguém te convidar ou do povo te eleger. Sim. Agora, o que ninguém me tira é o fato de eu Dar aula. dar aula. Isso aí, alguém vai ter interesse em me contratar para dar aula. Dar aula do que exatamente? Sociologia? Cara, eu já dei aula de muita coisa, mas assim, hoje eu dou aula de ciência política. Ciência política. Eu sou professor de ciência política da USP. Legal. Mas já dei aula de economia, já dei aula de filosofia, já dei aula de direito. Porque foram as áreas que eu já estudei. Eu já estudei direito, economia, filosofia. Hoje eu estou na ciência política. Já dei aula de gestão pública. Não. Já dei aula de administração. Então, eu já dei aula de várias coisas. Mas hoje eu sou professor de ciência política da USP. Da Tô hora. voltando para lá. Legal. Tava no INSPER, tô voltando para a USP. É estranho você, tipo, você tá lá concorrendo a presidente, todo mundo vendo sua cara, um monte de panfleto, um monte de coisa, de repente acaba e você volta pra ser professor. Como que é receber as pessoas? É legal? Você vira, pô, o professor que é presidente. É diferente, né? Porque você não é qualquer professor no campus, eu imagino, né? Então, a política te dá muita visibilidade pública, né? Então você se torna, assim, entre aspas, uma personalidade pública, uma figura pública, Sim. como dizem hoje, né? E isso tem vantagens e desvantagens na sala de aula, né? A vantagem é que aguça a curiosidade, a moçada quer saber, pô, será que esse cara dá bom aula, mesmo? do que ele dá, o que ele sabe, o que ele não sabe. Então chama atenção por um lado. Por outro lado, assim, um professor, assim, né, é sempre um cara mais reservado, num certo sentido. Não no sentido de não interagir, mas de interagir num padrão que não é o padrão do político. Então você tem um certo protocolo, você, até em respeito aos estudantes, Na pandemia, você tem que ser... mais distanciado, né? não é distanciado, porque é muito próxima a relação. Mas você tem um protocolo, porque você não pode abusar da tua posição de professor. Entendi. Você tem que tomar certos cuidados. E isso, às vezes, você precisa calibrar isso. E corrigir prova é maneiro? Não, essa porra, cara. O Igor é professor Eu sei também. que é uma merda Não, corrigir corrigir prova certamente é o pior essa é a pior momento. Mas você da- paga alguém pra corrigir as provas pra você, vai? Mas, Não, Que isso, eu cara? pagaria, mano. Pô, mas você que é o professor, cara. Porra, mas... Pô, corrigir prova, você não É uma você prova consegue que tu ensinar que alguém pra elaborou, corrigir pô. a prova, né? cara, tô te falando sério. É a semana dura da vida de um professor. É a semana da correção chato da pra prova. caralho. Porra, é muito difícil. Mas, tipo, tem as Chato respostas pra caralho. tipo, você dá o gabarito pra alguém e fala, confere aí as provas, porra. Não é não? Não Não, necessariamente. quando é teste, tudo bem. Se for um A, escolhe múltipla Não, escolha. quando é tudo Tem bem. um que é Teste não- texto, dissertação de texto, aí tu tem que ler mas todos os você não vai dar textos. prova teste na Nossa. área de humanidades, por exemplo. É muito difícil uma prova teste, entendeu? Deve ser chato pra caralho. Aí é mais difícil. Na área de economia é possível você fazer uma prova teste. Tem várias áreas que mas, pô, filosofia, como é que faz? Totalmente Ciência subjetivo, né? política, é outro papo, né? Nossa. E aí tu tem aluno... Hoje como é que tá essa vida, cara? Tá sendo pela internet? Como é que tá? Tá sendo pela internet tudo. É. Né? Agora na USP eu retomo em agosto. Legal. Na pós. Aí eu vou retomar lá. As aulas Aí vai ser- presenciais. a USP decidiu que vai ser tudo virtual até final do ano. Entendi. É certo. Dando, né? Eu acho que é. Faculdade. Podendo é melhor. Tempo, É né? muito sério o que está acontecendo. Sabe o que é mais sério? O mais sério é que ninguém está atento para o pós-pandemia. A recuperação dessas crianças não vai ser uma tarefa simples, porque, primeiro, é inédito. Nunca teve uma situação dessa, pelo menos faz 100 anos, Aham. que não tem algo parecido. Com Desde certeza. a gripe espanhola, que não tem nada parecido no mundo. Segundo, cara, que não tem planejamento. Ninguém está num gabinete com especialistas fazendo um planejamento que vai ser de médio prazo, porque de curto não tem jeito e de longo não dá tempo. Então você tem que ter um planejamento de médio prazo para recuperar a moçada.
Pô, uma coisa, puta, vai dar, meu, é muito trabalho e assim, eu não tô vendo ninguém chamando a si a responsabilidade de, ó, eu vou tomar conta do barato aqui, entendeu? O lance eu da vou tomar conta educação desse negócio. parece meio de lado, né? E não deveria. É óbvio que tá todo mundo pensando na saúde agora e no emprego, na renda. Sim, Claro, são o cara precisa fundamentais, comer né? Aham. e o cara precisa se viver. proteger. Exato. Agora, cara, o Brasil não pode viver só da mão pra boca. Você tem que ter um planejamento de médio prazo. E não tô vendo nada disso. Não tô vendo ninguém se preocupar com isso. Das autoridades. Sim. Isso é um drama, cara. Porque quando o aluno falta uma semana, você tem um trabalho pra recuperar o cara. E faltou É um verdade. ano, né, agora? Pô, fica um mês sem ir pra escola, pra você ver. Só pra você recuperar, um mês, ficou doente. Ah, sei lá, pegou um troço lá que é contagioso, vai ficar em casa. Um mês, você voltar pra dar um trampo pra você recuperar, imagina um ano. É. Cara, e em relação à educação, não tem, isso que eu vou te falar agora não tem muito a ver com a pandemia em si. Eu acho que é um problema crônico do Brasil. Que é o seguinte, cara, por que a gente não tem umas políticas de educação de base, desde sempre, de longo prazo? Porque, ó, eu tenho um palpite, que é o lance de, pô, isso daí é um troço que só vai dar resultado daqui a 40, 50 anos e, portanto, não dá voto. Por que que Isso você tem toda a razão, cara. Toda a razão. Deixa eu falar pra vocês um negócio. O Brasil acordou pra educação, meia boca, na Constituinte de 88. Não por coincidência, 100 anos depois da abolição da escravatura. Olha só, cara. Olha o que eu estou te contando aqui, que as pessoas não se dão conta. Nós abolimos a escravidão em 1888. Um dos últimos países no mundo, inclusive. Um dos últimos países do mundo. O Brasil foi o último país a criar uma universidade. O último país das Américas a criar uma universidade. Foi o único país que criou uma universidade só no século XX. Os negros, em 1884 ou 3, agora não tô... Tem uma lei chamada Lei Saraiva. Bota lá no Google que você acha. Lei Saraiva. Proibindo quem não era alfabetizado de votar. Já prevendo a abolição da escravidão, para os escravos não votarem, como eram todos analfabetos, aprovaram uma lei proibindo quem era analfabeto de votar. Ou seja... Sabe quanto tempo durou essa lei? 100 anos. Caralho. 100 anos. E aí você fala, bom, mas então alfabetizaram? Não. Porque era justamente o instrumento de controle. Para não deixar os pobres votar, não alfabetizavam. E a lei proibia votar sem alfabetização. Resultado, nego, ninguém votava. Era um desincentivo muito grande para investimento em educação. Então veja só, você que era alfabetizado, você que ia para a universidade, você que ia para Coimbra estudar direito, você não estava preocupado com a educação porque você já estava educado. O cara que estava preocupado com a educação não podia votar. E aí, meu? Quem é que ia falar, tem que educar? Então Verdade. o Brasil, cara, não tinha compromisso com a educação. E assim, eu participei, modéstia à parte, de uma primeira revolução na educação brasileira, que foi abrir as portas da universidade pro pobre. Ele me confessou que namorou 2 pró-unistas. Eu sou pró-unista também. 3, puta, cara, tu tá cercado. Tô cercado Não, mas eu não namorei o Monarca. Agora vai me negar. Mas, cara, olha só. Nós precisamos esposa é chegar no pró-unista. século... Porra, cara, eu tô cercado de pró-unista por todos Mas os e a lados. base, Fernandão? Não, mas a base... Não, vê bem. Outra coisa errada é imaginar a separação da básica e da superior. Leia os historiadores, você vai saber o seguinte. O projeto nacional nasce quando o pobre chega na universidade. Aí você começa... Aí a universidade começa a pensar o país todo e não só a elite. Porque a nossa universidade era ultra elitista. Agora, eu vou te perguntar, qual foi, no Brasil, os estados que mais avançaram na educação? Foram os estados do Nordeste. Por 2 razões. Que nós criamos um fundo para financiar a educação do Nordeste chamado Fundeb.
e porque o Nordeste estava tão atrasado em relação ao Sudeste que tinha muita margem para melhorar. Pra ganhar, pra evoluir. Juntou essas duas coisas, quais são os exemplos de educação no Brasil hoje de estirão, né? Do cara dar aquela decolada? Ceará, Pernambuco, Maranhão, Piauí. Se fala desses estados. Então, o Brasil está vivendo um momento... A pessoa vai falar, porra, mas falta muito. Mas nós começamos a fazer. Nós começamos a fazer tem 20 anos. Mas eu acho que, isso, cara. Eu Nós acho que começamos a fazer alguma coisa por esse país. No golpe militar de 64, tinha 200 mil universitários no Brasil. 200 mil universitários. Vamos lembrar que em 1970, na Copa do Mundo, a gente tinha 90 milhões de brasileiros, né? 6 anos antes, só tinha 200 mil universitários. Hoje nós temos o quê? 210 milhões de brasileiros. Ou seja, um pouquinho mais do que o dobro. Uhum. Nós temos 8 milhões de universitários. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quem reclama está certo. Mas quem olha o filme vai entender que nós começamos a enfrentar esse lance para valer. Entendo. Mas eu acho que a crítica... Vamos colher isso? Nós vamos colher. Agora, precisa ter perseverança. Não dá para ter essas idas e vindas que estão acontecendo. O que está acontecendo hoje no MEC é muito grave. O que está acontecendo? Porra. Eu não sei, sinceramente. Não, cara, é loucura. Estão nomeando gente para os órgãos do MEC que não são da educação. E eles estão fazendo o que exatamente de loucura, exatamente? Cara, primeiro assim, eles estão desmontando coisas que comprovadamente deram certo. Então, por exemplo, investimento em ciência e tecnologia no Brasil caiu 70%. Aí você fala, pô, não tem dinheiro. Bom, mas para milico tem. Para trator tem. Os tratores que o Bolsonaro comprou essa semana. Ele comprou o trator. Pô, 3 bi. Ou você entrar no Twitter agora... 3 bi não era o orçamento paralelo para ele... É esse. É desse que eu tô falando. Isso é emenda, não é? Mas... trator, entendi, é uma gíria. Desculpa, que eu não sou, eu tô achando que é trator mesmo. Não, mas é também. Entendi, ó. Não é só, mas é também. Entendi. Ou seja, ele tá num jogo com o Congresso de tomar lá da cá, que ele botou no Ministério do Desenvolvimento Regional, não sei qual que é o nome, que mudou tudo que é nome, ele botou 3 bi para ele cuidar, na relação direta com os parlamentares. Pô, tem 3 bi para trator e não tem 3 bi para ciência e tecnologia? Não tem 3 bi para fazer o censo? O censo geralzão, é a coisa mais importante para as políticas públicas. Pra você saber. Censo é foda. Custa 2 bi. Tem 3 para trator e não tem 2 para o censo. Então, você vai vendo que, pô, tem alguma coisa errada. Qual que é a nossa política externa? O Brasil é um país importante no mundo. Ele é importante. Ele tem um peso específico no mundo. Qual é a nossa política externa? A gente se dá bem hoje com os Estados Unidos? Não. Questionamos até a eleição do Biden. Com a Europa? Não. A Europa não quer aprovar nem o acordo com o Mercosul por causa das questões ambientais. A China, o presidente xinga toda semana. Imbecil, cara. Né? Aqui no continente, no subcontinente, América do Sul, nós não estamos bem. Nem com a Argentina, nem com a Bolívia, nem com a Venezuela, com ninguém. Qual que é o nosso plano, cara? Como é que a gente se encaixa no mundo? Como é que a gente se insere na economia global? Fernando Henrique tinha uma política, goste ou não. Lula tinha uma política, goste ou não. Qual é a política atual externa? Meio ambiente. Qual é a nossa política? É grilagem da Amazônia? Eu acho que ele quer fazer o Brasil de refém para conseguir investimento externo. Mas os investimentos estão indo embora com isso. Então, mas ele quer, tipo, fazer assim, ó, se você quiser que a gente acabe com o desmatamento, dá tanto dinheiro aqui. Monarque, esse ano, nós perdemos quantas multinacionais saíram do Brasil? Várias. A Ford, né, começou. Vários estão saindo. Mas tá tendo uma fuga de multinacionais, né? O que eu acho, cara, que a gente... Vê bem, obviamente que eu não sou um cara de extrema direita. Eu não gosto de... Extremismo, pra mim, é uma coisa que... Sabe qual é o problema do extremismo? Ele vê o diferente como inimigo. Uhum. E pra mim, o cara que vê o diferente como inimigo tem um problema, pô. Porque a essência da humanidade... É o diferente. É o diferente. Se você fosse idêntico a mim, e você idêntico a mim, ou eu idêntico a você, qual é a graça? A graça está justamente em que você é diferente de mim. Sim. Então, se eu passo a ver você, que é diferente de mim, como um adversário, assim, mais que adversário, como um inimigo meu, tem alguma coisa errada. Discordar é natural. Não é natural, é fundamental. Fundamental. Você ter a crítica é fundamental. Professor na sala de aula,
Hoje a pedagogia é completamente diferente do que foi 100 anos atrás, que o professor ia lá com palmatória Com no régua, Cara, não nas existe. costas. Porque às vezes a pergunta do aluno te ensina mais do que um livro. O cara te faz uma pergunta que fala, porra, Te põe pra pensar eu na não, tinha, resposta. eu não tinha visto por esse ângulo. E às vezes é uma pergunta que pode até parecer sem sentido num primeiro momento, mas se o cara fez, você já tem que saber se você se comunicou bem. Porque se ele falou uma coisa muito sem noção, que acontece, é porque também você não ajudou. Ou o moleque tem déficit de atenção forte, né? Pode acontecer. Mas às vezes o cara faz uma pergunta pra você, você fala, caraca, eu vou ter que ler mais pra entender esse papo. E isso acontece direto, cara. A beleza da humanidade é a gente buscando, com os nossos conflitos e contradições, a gente ir achando coletivamente os caminhos. E o bacana da democracia é que, a democracia, assim, ninguém é dono da verdade. A bola tá sempre na mão do povo, que tem que tem o voto ali. É óbvio que a democracia Eu tô tem desiludido com o voto pra caralho, Haddad, assim. A democracia tem todos os problemas que a gente conhece. Uma brasileira mais ainda que as outras, né? Todos os problemas que... Agora, tem melhor? Tem sistema melhor? Tem. Não. Tem Tem sistema melhor que o brasileiro. Tem sistema melhor que democracia? Eu acho que não. Isso. Eu não é. Democracia direta, talvez. É a minha teoria aqui. Mas a galera o não gosta que Brasil eu fale faz isso. pouca consulta popular. Acho que a Faz, bem democracia pouco. direta pra tudo é difícil. E quando faz, Chamar às vezes todo não mundo pra- respeita, Pô, né? teve o lance do... Não foi no governo Lula que cagaram quando os caras perguntaram se podia ter arma ou não? Teve um negócio Não, assim, teve um plebiscito. É. E aí o povo votou que poderia, que era permitido. E aí, mas não foi respeitado, não teve uma coisa assim. Eu também tomei por fora. Cara, isso teve o faz um tempão estatuto, já. teve o estatuto do desarmamento depois que regulou essa matéria. Né? Mas a gente teve pouca consulta. A gente teve uma em 93 sobre regime de governo, que definiu o presidencialismo. Nós perguntamos para os brasileiros se eles queriam votar para a monarquia, cara. É. Esse país teve a coragem de botar ali. Quer a monarquia? Topamos. Quer parlamentarismo presidencialista? Topamos. Mas tu sente que seria respeitado se a gente escolhesse algo diferente do presidencialismo? Seria. Acho total. que sim também. Principalmente total. o parlamentarismo, que basicamente é o É. que já acontece, só que de forma bizarra, esquizofrênica. Na verdade, a gente não. O que o povo entendeu? Que o nosso Congresso não era maduro o suficiente para eleger eles, o chefe representante. de governo. Fala, pô, esses caras será que vão escolher melhor do que eu? Porque é uma delegação, né? O parlamentarismo é uma eleição indireta. É você chegar para o parlamento e falar: vocês vão escolher o chefe do governo, entre vocês aí. Aí o brasileiro olhou para aqueles caras. Falou, bicho, Melhor não. deixa comigo aqui que eu, Tu eu lembra resolvo. que tu votou presidencialismo? Votei por causa disso, porque eu acho que a representação do Congresso ainda precisa melhorar muito. Eu não sou contra, em tese, o parlamentarismo, nem o presidencialismo. Mas nas condições brasileiras, eu acho que o nosso parlamento, ele não é o retrato. Às vezes o cara fala, o parlamento é o retrato fiel da sociedade. Não acho. Porra nenhuma. Eu Também conheço. não acho. É. Até porque não tem o censo, né? Então... Não, não é o retrato fiel. Não tem como negar que a Porque maneira... tem muito poder econômico, tem muito voto de cabresto, tem muita sacanagem Muito. em pequeno município e médio município, tem muita milícia, tem... Cara, E não, o tem próprio muita coisa sistema, errada. ele é escrito, a própria lei é escrito de forma que vai distorcer a sociedade na sua representação. Né? Você tem, por exemplo, o fundão eleitoral. É isso. Fundão eleitoral, o que, que é? Os grandes poderosos, que já estão na dominância dos partidos, vão escolher aqueles que vão representar, porque basicamente eles dão o dinheiro que é quem elege de verdade. A gente vai falar que o povo elege, ok. Mas dinheiro elege também, né, Haddad? Porra. Tipo, se tiver dinheiro pra comprar tempo no rádio, tempo na TV, tempo não sei o quê, tempo na internet hoje em dia, que é importante. E antes, quando o empresário podia doar, também doava para aqueles que Com certeza, defendiam os sim. interesses Com certeza, deles. com certeza. Então sempre vai ter distorção. Não tem... O que a gente tem que Mas fazer é o fundão, seguinte... o fundão eleitoral educar... podia ser diferente, cara. Ele, em vez de dar na mão dos caciques dos partidos, ele poderia ser uma coisa agregada ao CPF do cidadão. O cidadão tem uma parcela do dinheiro no fundão e ele escolhe pra quem ele Tá coloca, aí, entendeu? Tá aí uma ideia. Eu nunca tinha ouvido essa ideia. Aí, mas Do cara De vez em falar, quando sai umas paradas aí. o que é meu aqui, eu quero que vá pra fulano. você Faz escolhe. sentido Aí pra caralho. você tem um filtro que é totalmente baseado na população dividido por CPF. Ou seja, você dá o voto pelo indivíduo igual a todo mundo. Eu gosto de botar a imaginação pra funcionar, pra melhorar o sistema. Porque o sistema precisa melhorar, cara. Tá feio.
Eu negócio tá feio eu no perdi as Brasil. Mas esperanças. sabe qual que é a mesmo, assim. verdade? Esse De troço verdade, aí, eu- apesar de ser, vamos lá, vamos dizer que essa ideia de fazer pro CPF aí do Monark seja a melhor ideia de todas. Tipo, a gente tá de fato colocando o poder na mão do povo. O político não quer isso. Vamos falar a verdade. O político Muito quer... melhor o cacete, o- mano. Olha só. Decidir, o que dono do partido, porra. A gente acaba avaliando a classe política pela média. E é o jeito de avaliar, né? Quando você vai falar da classe política, você pega, pô, a média desses caras é baixa pra caramba, né? Podia melhorar. Mas tem muita gente séria, entendeu? Você tem menos do que deveria, sabe? Eu diria Tem pra você... 5% de pessoas sérias na Tem política. mais, tem mais. Eu diria pra você que tem mais. Mas não é metade, sabe? Tá longe da metade. Mas não é 5%, não é... Tem muita gente séria, tem muita gente que dedica a vida à política. A política bem feita, ela é uma doação, sabe? Porque você está abrindo mão se você tem competência para estar ali, você está abrindo mão de ser um cara bem sucedido no setor privado para se dedicar àquilo. E aquilo não vai te deixar rico, pelo menos não deveria. Sim, mas vai, né? Então, se você é um cara honesto, você não vai ficar rico com a política. Se o cara ficou rico com a política, vai me desculpar. Se ele não se ele não herdou, Você já não começou rico, né? se já não começou rico, o Eu cara gosto. que entrou pobre e saiu rico, desculpa, mas não dá.